Agora, cada uma destas igrejas, de acordo com as Escrituras, tinha um anjo. E o anjo era um... Quantos sabem o que anjo significa? É um mensageiro, um mensageiro. E havia 7 anjos para 7 igrejas, significando 7 mensageiros. Agora, eram estrelas em suas mãos. E em sua mão estão essas 12 ou essas 7 estrelas que refletem a luz da sua presença no dia da escuridão em que estamos vivendo. Assim como as estrelas refletem o sol para a terra, elas fornecem luz para que possamos caminhar e nos mover durante o dia. Agora, vemos então, durante este tempo, que cada um desses anjos tinha uma posição e um lugar, irmãos. Esta noite não chegaremos a isso, porque sabemos quem é o anjo da primeira igreja, mas será uma coisa misteriosa e gloriosa encontrar e tirar da história diante de vocês os anjos dessas outras igrejas. O anjo da primeira igreja foi São Paulo. Ele afundou, o mensageiro de Deus. O anjo da igreja em Éfeso era São Paulo. A igreja, agora, a razão pela qual, agora sobre estes outros, você pode não concordar, mas tenho estado lá por dias e dias sobre inspiração, até sentir que o Espírito Santo veio e me ungiu para isso. E por isso eu sei, olhe para esses homens que foram escolhidos, se você é historiador, os mesmos homens que listei, que sei por revelação que foram os anjos da igreja, tinham o mesmo ministério que teve-se no início. E esse ministério não pode mudar, tem que permanecer como Pentecostes até o fim. Agora, os historiadores sentados aqui vão discordar de mim sobre este homem, mas na igreja de Esmirna, Irineu é aquele que sei que era o anjo daquele dia. Policarpo, muitos de vocês dirão que foi bastante... Policarpo, dirão que foi ele, mas Policarpo inclinou-se mais para a organização e a futura religião católica. Mas Irineu era um homem que falava em línguas e tinha o poder de Deus, e sinais o seguiam. Ele era o anjo da luz de Deus e trouxe a luz depois que Policarpo foi crucificado ou morto, assassinado. E Irineu foi um de seus alunos. E Policarpo foi aluno de São Paulo ou São João. E então, Irineu tomou seu lugar e trouxe a luz. E o anjo de luz de Pérgamo era o grande São Martim. Não acredito que um homem maior tenha vivido na terra à parte de Jesus Cristo do que São Martim. Poder? Os assassinos vieram cortar sua cabeça. Ele acreditava em sinais e maravilhas, e na bênção pentecostal, quando foram fazer isso, iam assassiná-lo. Ele empurrou sua capa e expôs seu pescoço. E quando o assassino desembainhou a espada para cortar a cabeça, o poder de Deus jogou longe e ele se ajoelhou para pedir... Amém. Ele era um anjo para a igreja. Outras coisas. Veja, um de seus irmãos foi enforcado e saiu. Ele saiu na estrada querendo encontrá-lo para ver o que havia acontecido. Chegou lá, já tinha enforcado. Ele estava morto com os olhos bugalhados. Foi até ele, caiu de joelhos, colocou seu corpo sobre ele por 1 hora, orando a Deus, e o poder de Deus desceu sobre o homem. E ele se levantou, pegou sua mão e então caminharam. E ele caminhou com ele. Isso é história, como se fosse George Washington, Abraham Lincoln ou qualquer outro. É história. Sim, senhor. São Martinho foi o anjo da igreja de Pérgamo, a igreja cujo casamento os leva ao catolicismo depois. O anjo da igreja de Tiatira foi Colombo. O anjo da igreja de Sardes
A igreja morta, a palavra Sardes significa morto. Saiu com um nome, não o seu nome mais. Um nome que vive, mas está morto. Observe como trouxeram aquele batismo naquele dia. O anjo da igreja de Sardes foi Martinho Lutero, o primeiro reformador. O anjo da igreja da Filadélfia foi João Wesley, o mensageiro. E o anjo da igreja de Laodiceia ainda não é conhecido. Um dia será conhecido, mas talvez ele, na igreja, quem tem ouvidos, sabemos que esta é a era em que vivemos. Deus é quem vai julgar isso.